Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus alimenta uma multidão com o pão da palavra. É com a palavra de Deus que Deus cuida do seu povo. É com a palavra de Deus que Deus nos cura, nos alimenta, nos sacia. Mas, assim como nós não vivemos só de pão, o ser humano também não vive somente da palavra. A igreja que leva o pão da palavra com a sua missão evangelizadora, ela jamais pode deixar de descuidar dos irmãos mais necessitados, dos irmãos mais famintos, dos irmãos que passam por diversos sofrimentos. Na verdade, os filhos da igreja. Todas as pessoas vivendo diversas necessidades e sofrimentos nessa vida. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos, Ele está dizendo a mim e a você: dai-lhes vós mesmo de comer. A interpretação é nos dois sentidos. Primeiro, eu preciso ser alimento para o outro. Eu mesmo preciso alimentar o outro com a minha vida, com a minha presença, com a palavra de consolo, com a palavra de esperança, com a palavra de fé, com a palavra de ânimo, com a palavra de conforto. Mas eu mesmo também tenho que saciar aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que passa necessidade. Eu não posso ser frio, indiferente e ignorar a fome e a necessidade do outro. De forma alguma, escute o sofrimento do outro, escute a necessidade do outro. Talvez possamos parar na questão de que o que tem é pouco, como diz o ditado popular, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ou seja, quando eles tinham 5 pães e 2 peixes, o que parecia ou o que poderia ser isto para uma grande multidão. Mas Jesus realmente nos ensina que não importa o que nós temos, o que nós precisamos é ter um coração generoso, um coração que seja cheio de amor. Quanto menos a gente tem, mas mais temos a graça da generosidade, da partilha, de saber dividir o que temos, mais Deus multiplica os dons, a graça, os alimentos, a bênção na nossa vida. Portanto, saibamos dividir o nosso pão com os necessitados. O Papa Francisco nos chama cada vez mais atenção sobre a importância da economia solidária nos tempos em que nós vivemos. Os cristãos primitivos, ou da igreja primitiva, eles dividiam tudo o que tinham com os irmãos e ninguém passava necessidade. Se nos tempos em que vivemos, tantos irmãos sofrem com o que não têm, muitas vezes é por falta de solidariedade, de cuidado, de generosidade, de caridade e de partilha com o outro. Saibamos viver o nosso cristianismo levando o pão da palavra e levando o pão do alimento para aqueles que tanto precisam. Deus abençoe você.